Boa noite, obrigada, gente. Olha, estamos gravando. Deixa eu falar para vocês uma coisa antes da gente começar o texto, só para tudo bom, para mostrar aqui quem ainda não fez trabalho. Aqui, olha, para vocês verem o modelo da resenha, Vitória. O que acontece? A gente tem resenha, você fez direitinho. Aí aqui, olha, a gente tem a referência bibliográfica do texto que vai ser resenhado, tá? Aí tem o texto que a gente tem que comentar, tá, 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 tá. E aí depois no final sobre a autora. Mas quem é a autora? A autora é a autora da resenha, tá vendo? Olha, a Rita de Cássia é uma doutoranda em educação. Aí no caso de vocês, vocês vão botar sobre a autora, no seu caso, Vitória da Silva Ribeiro, estudante de pedagogia da UF, né? Aí bota e-mail, tal, 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 para vocês terem e conhecerem, né? Ei, Fernanda, para vocês conhecerem o gênero discursivo resenha. Resenha é assim, é isso que se espera de uma resenha, né? E dentro da resenha, o que a gente vai falar? A gente vai falar. Eita, deixa eu ver isso aqui. A gente vai falar dentro da resenha. A gente tem que começar falando do objetivo geral da pesquisa que está sendo resenhada, do artigo, porque o artigo é o quê? É a parte da escrita da etnografia, que a gente já conversou isso aqui antes, né? A etnografia tem aquele texto maravilhoso do Cardoso, que ele fala que etnografia é ler, não, que é ouvir, ver e escrever, né? Essa parte da escrita é muito importante para a etnografia, tão importante que tem autores, por exemplo, como Gertz, né, que acreditam que os etnógrafos eles não são mais do que ficcionistas, não são mais do que autores, eles próprios, né? Então tem uma coisa e a gente viu isso ao longo do curso, né? Como que a escrita etnográfica é bonita, a gente lê, parece que você está lendo literatura, né? Então, é, por que eu estou falando isso? Enfim, e aí tem esse gênero e a gente, então, tem que fazer assim, tá? E aí o que vocês vão ver? O objetivo, isso, o objetivo da pesquisa, que está expresso no artigo, que por sua vez é escrita da experiência etnográfica, né? Então a gente fala o que foi estudado, por exemplo, no texto passado, que foi o caso daquela etnografia sobre as escolas, as maneiras diferentes de abordar a educação física em duas escolas, né? De maneira geral, qual é o caminho dessa resenha? A gente tem que dizer, e está indo bem, tá, Vitória? A gente tem que dizer que o objetivo era entender a relação entre a teoria que está por trás do conceito de cultura física, né, da educação física, e o que se vê na prática, né? E aí, por que isso é importante? Aí você tem a justificativa, isso é o objetivo geral. A justificativa, por que essa pesquisa é importante? Olha, essa pesquisa é importante porque houve uma ruptura num determinado momento, né, com a teoria crítica, e aí é importante, os autores se debruçaram, utilizaram a etnografia para descobrir, investigar um aspecto importante da educação brasileira, né, que é a questão da educação física. Será que esse discurso todo teórico sobre a educação física ele teve um impacto real na prática? Né? Essa é a pergunta geral que eles se fazem. Então, essa ideia é importante vocês terem. Eu estou fazendo essa recapitulação porque para essa semana a gente tem uma outra resenha, tá, para fazer. É a última, na verdade, né? Então, olha aqui, olha, entre os vários, por exemplo, esse caso aqui, Salles Augusto dos Santos, tá, escreveu um artigo chamado Educação, Pensamento Negro Contemporâneo. Aí, a autora, que é a Rita, né, a autora da resenha,
vai falar. Entre os vários desafios da atualidade, a desconstrução do racismo ainda é um dos mais debatidos, apesar de ser combatido em vários espaços e ter interessado na agenda política do país por meio de conquistas, tais como a lei tal, 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 e africana, tá, 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 quem se inseriu na tá, 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 que disporá, entre outros, que dispõe sobre, apesar disso tudo, ainda existe racismo, ok. Então, isso aqui tudo é o quê? É justificativa. Por que é importante trabalhar isso? O racismo é identificado, apesar da naturalização em negá-lo, segundo Florestan Fernandes afirma no livro, tal, 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 preconceito contra preconceito. A gente ainda não viu aqui o objetivo da pesquisa, né? Contudo, o cenário das desigualdades é perverso, tá, 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 enfim. Nem achei esse exemplo muito bom aí para começar. Bom, mas a gente também não leu o texto, né? Para vocês terem uma ideia de como é que se organiza uma resenha. Tá? Não vamos perder tempo com isso, não, mas essa estrutura é muito importante. Tá? A gente põe lá a resenha, põe a referência bibliográfica do texto que vai ser resenhado, normalmente é um livro, né? Esse caso aqui é um livro de 300 páginas. A gente, como está experimentando, está fazendo resenhas de textos pequenos, né? Mas é interessante você ver. Vocês estão resenhando textos que têm no máximo 15 páginas. Esse livro aqui tem 300 páginas. E a resenha tem 3 páginas, tá? Então, tem, na verdade, 2 páginas. 2 páginas são um pedacinho de nada. Então, a resenha ela deve ser curta, tá? Então, não faz sentido você ter um texto de 15 páginas e fazer uma resenha de 4 páginas, de 5 páginas. Não faz o menor sentido. Né? Melhor ler o texto diretamente. Lembrando que a resenha ela é uma representação, ela não pode ser idêntica ao texto, ao referente, né? Ela vai ser sempre uma simplificação, né? Vai pegar os pontos principais. Se a pessoa se interessar, ela vai lá e lê o texto inteiro, tá bom? Dito isso, vamos começar a ler esse texto que eu acho bem interessante, tá? Que é a simetria na relação entre a família e a escola pública. E aí, enquanto a gente lê, vamos ver se a gente consegue reconhecer esses elementos, tá? O que a gente tem que reconhecer? O objetivo da pesquisa, a justificativa, não, o que se pesquisa, por que esse tema é relevante, por que é relevante estudar a relação entre a família e a escola pública. Por que isso é importante? O texto vai ter que explicar, e na resenha vocês vão ter que explicar também. Outra coisa que tem que ter na resenha é a metodologia, dizer como é que foi desenvolvida aquela etnografia, se ficou muito tempo, se foram 2 escolas pesquisadas, se foram feitas entrevistas ou não, tá? Quantas entrevistas, né? Mais ou menos, não precisa entrar e esmiuçar todos os detalhes, porque é isso, não pode, a resenha não pode ser que nem o próprio texto, não pode ser tão detalhada quanto o próprio texto, tá? Objetivo geral, justificativa, metodologia, referencial teórico é importante, né? Quais são os autores, mais ou menos, que eles se baseiam para escrever o artigo, e as conclusões, né? Que conclusão se chega, tá? Isso aí que vocês têm que tentar identificar em qualquer texto, de qualquer disciplina que vocês leem, tá? Então, isso é importante, ajuda para vocês para a vida acadêmica. A relação entre família e escola vem sendo incentivada pelas políticas públicas, apontada como fundamental para uma escolarização bem-sucedida. Isso seria o quê, gente? Objetivo, metodologia, justificativa, considerações finais. O que vocês acham? Essa primeira frase. Quais eram as opções de alternativa? Objetivo geral.
Uhum. justificativa, metodologia, Uhum. referencial teórico e considerações finais. Ok, eu acho que eu diria justificativa. Muito bem, É o que né? motiva o trabalho, né? Exatamente, é o que motiva o trabalho. Né? Por que vai estudar isso? Porque tem sido incentivado pelas políticas públicas e esta relação tem sido apontada como fundamental para a escolarização bem-sucedida. Né? É o que a gente vê em POEB, que a gente chama de fatores extraescolares. Né? Então, a gente tem esse problema. A gente tem, mesmo que a escola seja maravilhosa, digamos, uma escola ideal, tudo é ótimo na escola, os professores são super bem formados, têm dedicação exclusiva, não são sobrecarregados, tem tempo para fazer formação continuada, todos eles têm formação adequada para a área que atuam, tudo, a infraestrutura é boa da escola, tem internet, tem material, tem tudo ótimo, tá? Só que você tem famílias que atrapalham. Como é que a família pode atrapalhar? Como é que o fator família pode atrapalhar? A criança vai para casa e não tem um espaço físico para estudar, não tem uma rotina, os pais são analfabetos, não podem ajudar as crianças. Mais do que analfabetos, os pais vão botar o pior cenário de todos. Os pais não gostam que as crianças estudem. Aí vocês pensam, gente, isso não existe. Isso existe. Tá? Isso existe. Tem pais, sobretudo pouco escolarizados, que se sentem ameaçados dos filhos estudarem. Tá? Isso acontece. Se sentem ameaçados, que os filhos começam a ficar sabidos. A própria escola, vocês devem saber disso, se usa muitas vezes a escola para fazer campanhas populacionais. As crianças levam ideias para os pais, por exemplo, de higiene, de cuidados contra a Covid, de prevenção contra a Covid, de separação de lixo. Aí a criança chega na família dando lição. Os pais ficam aborrecidos. Imagina, a vida inteira a gente fez isso, agora só porque você está na escola, não sei o quê. Então, isso é um fator que dificulta a boa escolarização dessa criança, né? Que os pais jogam contra. Isso acontece. Mas aí a gente vai fazer o quê? Normalmente o que se faz? Se culpa, né? Se culpam essas famílias são culpadas, né? Mas não adianta, porque a gente tem que pensar em política pública. O que é política pública? O que o poder público pode fazer para amenizar esses fatores extraescolares? Tá? O atual estudo buscou compreender esta relação, tal como tem sido vivenciada por pais de uma escola pública. Olha aqui, isso aqui é o quê? De novo, gente, objetivo geral, justificativa, metodologia. É o objetivo geral? O objetivo geral buscou compreender essa relação. Os participantes da pesquisa foram os agentes escolares e 22 responsáveis por alunos de terceira e quarta série do ensino fundamental. Olha aqui, isso aqui é metodologia, né? Inicialmente foi realizada observação participante na escola, metodologia, e em seguida entrevistas semi-estruturadas. Um bom resumo, gente, ele é uma micro-resenha. Qual a diferença de um resumo para a resenha? A resenha é maior, né? O resumo deve ser super brief. E é isso, ele não tem gordura nenhuma. E ele não dá spoiler nenhum. Quer dizer, dá um pouquinho de spoiler, né? Mas a resenha, além de spoiler, você pode dar a sua opinião pessoal também. Você pode fazer algum comentário. Isso é muito importante, essa pesquisa é importante por causa disso, por causa daquilo, vale a pena ler o texto, por exemplo, você pode fazer isso numa resenha. No resumo, não pode, tá? Não tem que falar nada. Inicialmente, vocês veem que o resumo ele é completamente ascético, né? Ele não diz que a pesquisa é boa, que não faz nenhum juízo de valor. Na resenha pode fazer, deve fazer. Inicialmente foi realizada observação participante na escola e, em seguida, entrevistas semi-estruturadas.
com os responsáveis pelos alunos em suas residências, tendo sido abordados 3 tópicos. Tá? Então, a gente tem aqui um dado interessante, uma entrevista semi-estruturada. A gente já sabe que na etnografia, as pesquisas não são questionários, você não tem assim uma lista de perguntas e vai perguntando para a pessoa, tal, quantos anos, não sei o quê, quando fez, o que você acha disso? Sim, bom ou mais ou menos? Não, isso é enquete, tá? É outra coisa. Questionário a gente faz em enquete. É um outro tipo de pesquisa que, em geral, vai produzir dados quantitativos, né? Aqueles que você tem que marcar, vocês já devem ter participado de pesquisas desse tipo. As pesquisas etnográficas, elas costumam ser livres, elas costumam acontecer como uma conversa. Para isso, elas são semi-estruturadas. O que acontece? Você tem eixos temáticos, né? E aí, a partir daqueles eixos, você vai desenrolar a conversa, mas você vai deixar que a conversa seja: Oi, Lucas, boa noite. Você vai deixar que a conversa, que o entrevistado te guie também, você não vai conduzir, entendeu? Por isso que as entrevistas etnográficas, elas podem, boa noite, elas podem demorar mais de 2 horas, tranquilamente, tá? Para vocês terem uma noção do que é uma entrevista etnográfica, eu aconselho sempre assistir algum filme do Eduardo Coutinho, que não é etnógrafo, não é antropólogo, mas é um documentarista que tem um estilo de fazer documentário muito próximo da antropologia, né? E ele foi conhecido por isso. Tem artigos científicos falando da proximidade do trabalho desse documentarista com a antropologia. Ele faz entrevistas longuíssimas, ele fica escutando as pessoas. Então, quais são os tópicos, né? Quais são os eixos dessa entrevista semi-estruturada? Com os responsáveis, a escola, a professora e a escolaridade. Olha como ela é aberta, essa entrevista, tá? Deixa tudo muito aberto. Buscou-se ainda resgatar a história das famílias, verificando as diferentes posturas dos pais diante da escola. Os dados foram analisados por meio de uma análise de conteúdo tradicional. Isso é uma técnica de pesquisa que eu, francamente, não conheço. Análise de conteúdo não é análise de discurso, não sei exatamente o que é, o que eles chamam de análise de conteúdo tradicional. Imagino que seja o que a gente costuma fazer normalmente. Observou-se uma assimetria. O que é uma assimetria? Simetria é quando você tem, por exemplo, a minha mão, uma mão é simétrica à outra. Né? Elas são iguaizinhas, só que são espelhadas. Né? Então, existe uma relação analógica entre uma mão e outra. Né? Existe uma simetria, uma horizontalidade, um equilíbrio, também a gente pode dizer. Uma assimetria é o contrário disso. Um lado é totalmente diferente do outro. Não existe equilíbrio entre um lado e outro. Tá? Que lados são esses? Família e escola. Existe uma assimetria na relação entre família e escola, ou seja, ou a família ou a escola têm pesos diferentes nessa relação, não é uma relação simétrica. A gente diz, por exemplo, de relação simétrica, um casal, por exemplo, que tem o mesmo salário, o mesmo trabalho, né? As mesmas condições, aí você diz, nossa, que casal simétrico, né? Existe uma simetria. Um casal assimétrico, a mulher é dona de casa, não tem pouca escolaridade e não trabalha fora. O homem tem ensino superior, tem seu emprego, dirige, é uma relação assimétrica, né? Quando existem relações assimétricas, a assimetria é a origem das relações de poder. Olha que interessante, que coisa mais filosófica isso. Isso aí está em Foucault, né? E também está na física, se vocês lembrarem de um conceito chamado DDP, diferença de potencial, tá? É o que faz a energia, inclusive a corrente alternada, né? Você tem essa diferença. Você tem uma assimetria do positivo para o negativo para o positivo.
Então, por exemplo, a relação entre professor e alunos é uma relação que não é simétrica. Quando a professora fala assim, gente, vocês topam fazer aula mais cedo? Por mais que eu tente ser democrática, e acho que sou, procuro ouvir vocês e tudo, mas, assim, uma chamada da professora, algum de vocês teria liberdade, teria o direito, nessa relação que a gente tem, de falar isso? Já pensou se o Alejandro escreve, gente, o que vocês acham da gente fazer aula hoje às 6? Até na relação da gente, acho que poderia isso, mas não é comum, né? Normalmente existe uma assimetria. Tem coisas que os professores podem e tem coisas que os alunos não podem, tá? Existe um desequilíbrio, então existe uma relação de poder. Tá? Isso tem até a ver com o texto também da semana passada, que a gente viu com o Boris, né? Que o Boris falava do Weber, e disso que se chama autoridade consentida. Né? Isso acontece exatamente por essa relação assimétrica, que parece contribuir para a perpetuação da dinâmica de exclusão de parte das camadas populares da escola pública. Olha só, aqui, essa parte final aqui seria o quê? Qual o elemento do texto que está expresso nessa sentença aqui? É a conclusão dele, né? É a conclusão, né? A conclusão que ele é ele ou ela? São eles, né? Daniela e Antônio. Ele chegar na conclusão que nessa relação família-escola existe uma relação de poder, porque ela é assimétrica, não é uma mão dupla equilibrada, entendeu? Não é uma relação equilibrada, tem um que pesa mais do que o outro. Imaginamos que seja a escola, né? Que tem mais autoridade sobre a família. A gente não leu o texto, mas a gente está presumindo, eu já li o texto, né? Mas a gente já pode presumir isso. E além disso, ele faz uma outra análise, né? Essa assimetria entre família e escola parece, olha como os autores são cuidadosos, parece contribuir para a perpetuação da dinâmica de exclusão de parte das camadas populares da escola pública. Então, a gente já está esperando o quê? Eu já estou esperando que escolhi esse texto a partir do resumo. Né? Eu vi o resumo assim, pô, bacana isso aqui, né, para a gente entender. Então, será que as famílias de camada popular elas são bem acolhidas pela escola? Elas se sentem acolhidas? Né? Eu acho que essa é a pergunta que vai fazer. Então, vocês estão vendo que no resumo já tem todos os elementos necessários e resumidamente para a resenha. O que vocês vão ter que fazer na resenha? Expandir um pouco esses elementos, né? Dar um pouquinho mais de desenvolver um pouquinho mais em diálogo com o próprio texto, tá? Então, vocês vão buscar uma citação, são 3 citações que a gente está pedindo. Para o objetivo geral, eu acho bobeira trazer, né? Mas talvez para os dados da escola, trazer alguma citação de alguém, alguma fala, né? Ou nas considerações finais, é importante, ou para justificativa, talvez seja bom trazer algum dado do texto para dizer, olha, a justificativa desse texto é isso, esse texto é importante, relevante, altamente relevante, porque isso é um problema importante, é um dos fatores decisivos no fracasso escolar, né? Essa relação entre família e escola. Então, é importantíssimo o trabalho desses autores, tá? E aí vocês podem dar um exemplo. No final dos anos 50, tá? Então, vamos nos familiarizando, olha aqui, olha, as palavras-chave, vamos nos familiarizando com as regras dos gêneros mais importantes no mundo acadêmico, né? Que são o resumo, a resenha, a dissertação, o artigo científico, tá? Então, como é que aparece um artigo científico? Vocês já estão vendo como é que aparece. Aparece o título, aqui a revista, os autores nesse cantinho aqui,
Aí tem uma notinha de rodapé para dizer de onde é que eles são, dar alguma informação sobre eles, para você poder contactar. Às vezes dão um e-mail, é legal. O resumo tem esses elementos que eu falei de uma forma bem concisa. Um bom resumo é isso. Se o resumo for maior que isso e ficar dando muito spoiler, ele não é um bom resumo. É um péssimo resumo. Tá? Um resumo tem que ser um parágrafo, mínimo. Não existe resumo maior que isso. E é difícil fazer isso, é um exercício bem interessante. A gente podia brincar de fazer isso também. Palavras-chave, tá? São as palavras que servem para a gente buscar esse texto na internet, por exemplo, né? Para indexar o texto. Aí tem aqui uma tradução em inglês, às vezes tem em outras línguas, dependendo da revista, a revista pede, tá? E aí, normalmente tem, vamos ver aqui as partes desse texto, né, desse artigo. Tem uma introdução, tem o método, olha só que maravilha. Esse aqui está todo certinho para a gente. Análise dos dados, né? Na introdução, o que vai ter na introdução? Os objetivos, a justificativa, né? Depois, a metodologia, e aqui, ei, Lorena, e aqui na análise dos dados, vai trazer os dados e vai analisar a partir da teoria. Né? A gente analisa os dados a partir da teoria. Oi, Lorena, fica à vontade, que bom que você pôde vir. E os resultados e discussão os finalmente. Esse texto é legal, que ele é bem curtinho também, né? Então, para vocês lerem e fazerem aí. Bom, no final dos... Acho que vai dar para a gente ler ele todo. No final dos anos 50, após pesquisas internacionais apontarem o peso da origem social dos alunos sobre os próprios destinos escolares, passou-se a investigar o que impossibilitava as famílias populares de terem filhos com aproveitamento escolar satisfatório. Olha que interessante essa questão, né? Então, essas pesquisas apontaram isso, que filhos de pessoas de camada popular normalmente tinham mais fracasso escolar, né? Isso é uma discussão antiga. As primeiras hipóteses para justificar esse fracasso escolar tão concentrado nas famílias de camada popular, né? Eram explicações muito preconceituosas, né? Eram explicações de déficit que culpabilizavam as crianças, que culpabilizavam as famílias, e aos poucos essas explicações começaram a se deslocar até a gente enxergar qual é o papel que a escola também tem para esses processos de fracasso, exatamente nessas faixas, né? Aí tem toda aquela teoria de que a escola, na verdade, está feita para outro tipo de aluno, né? Para o aluno que tem aquilo que Bourdieu chamou de capital escolarmente rentável, né? Porque a gente sabe que na antropologia a gente comenta isso, que todo mundo tem cultura, beleza. Então a cultura é um conceito bastante democrático para a antropologia, né? Acontece que nem toda cultura ela é rentável, né? Tem umas que valem mais do que outras, e a gente sabe disso, né? E o Bourdieu explicou que tem umas que valem mais do que outras em determinados campos, né? Então, você saber, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui, você saber, por exemplo, fazer uma resenha, né? É um capital cultural que você tem, né? Mas que ele não vale absolutamente de nada se você tiver ido no Jacarezinho comprar maconha e tivesse levado uma dura da polícia, por exemplo. Digamos essa situação, né? Adiantaria alguma coisa? Falar assim, não, mas eu sei fazer uma resenha. Não adianta, você vai ter que saber correr, vai ter que saber outras coisas, vai ter que ter outros saberes para aquela situação, tá? Então,
o que esses pesquisadores começaram a perceber? Que as crianças de camadas populares, né, elas têm seus saberes, mas esses saberes não são valorizados pela cultura escolar, né? Não são o que o Bourdieu chama escolarmente rentáveis, que eu acho muito elegante essa ideia, esse conceito que ele constrói, né? Surgiu, então, olha aqui, olha, a teoria do déficit cultural, que, ideologicamente incorporada, serviu à confirmação das desvantagens sociais das minorias étnicas e da população socialmente desfavorecida. Tá? Alice Nogueira e o marido dela, que eu esqueci o nome, que são estudiosos do Bourdieu. Tá? Então, o que é a teoria do déficit cultural? Eles se dão mal porque eles não têm vocabulário, porque eles não têm cultura, porque a cultura deles é ruim, é fraca, tá? Apesar da literatura especializada denunciar as consequências negativas provenientes dessa interpretação da realidade, o que se observa na escola pública atualmente é a preponderância do mesmo discurso. Tá? Esse texto é do começo dos anos 2000, né? Foi recebido em 2006, publicado em 2007, é antigo, mas também não é tanto assim. E é impressionante porque a gente está falando de um discurso dos anos 50, que nos anos 2000 ainda estava valendo. E se a gente for olhar hoje, continua valendo também, infelizmente. As famílias são prioritariamente culpabilizadas pelo fracasso dos filhos, sendo este decorrente de pobreza, baixo grau de escolaridade de pais e desestrutura familiar. E vistas como ineficientes. As famílias são ineficientes para transmitir as concepções de mundo adequadas à criança. Outra coisa importante, gente, numa resenha, se eu quiser citar esses autores, Andrade, Gomes, Campos, eu tenho que usar uma ferramenta que se chama APUD, tá? Que significa, eu vou botar Andrade, APUD, os autores desse texto. E significa o quê? Honestidade intelectual. Significa que eu não li o Andrade, eu li alguém que leu o Andrade, tá? Ou seja, eu estou acessando esse autor de segunda mão, né? É uma leitura de segunda mão. Tá? É importante a gente ter esse cuidado. Você não pode. E depois, assim, se você citar Pérez, por exemplo, você vai ter que botar na bibliografia da sua resenha. Você só pode, na resenha, o ideal é você só citar os autores que são citados, os próprios autores citados no próprio artigo. Pérez observa ainda que as atitudes dos pais, se contrárias às prescrições da escola, são rotuladas e interpretadas. Os pais não valorizam o estudo dos filhos, não fazem seu acompanhamento escolar, não se interessam. Tá? Então, assim, quando eu digo isso, os pais, isso, gente, vocês vão ver no estágio, é o pensamento mais intuitivo, quando vocês entrarem na escola, quando vocês forem professores, o mais intuitivo é a gente fazer isso. Eu já fiz isso também, tá? É bem comum a gente fazer isso. A gente tem que fazer um esforço enorme para se desfazer dessa tendência. Por isso, esse texto ele é uma vacina, ele é importante a gente ler e entender isso. Né? Quando eu digo que os pais não valorizam o estudo dos filhos, não fazem acompanhamento, vocês reparam que eu tenho um ideal de família? Tá? Eu tenho um ideal de família que valoriza o estudo dos filhos, que tem tempo, que acompanha, que se interessa, que sabe ficar do lado do filho e ajudar o filho no seu dever, que tem uma luzinha, que tem a mesa para a criança estudar. Existe esse ideal. Então, o que a gente faz na escola quando aquilo é diferente do ideal? Repara que
isso é expressão daquilo que a gente estudou lá no começo, que é do etnocentrismo, né? Você tem um conceito do que é ter cultura, e tudo que se afasta daquilo não é outra forma de cultura, é não ter cultura, né? Então, essa é uma perspectiva não relativista, uma perspectiva, portanto, etnocêntrica. Do ponto de vista da escola, isso por si só explicaria o fracasso dos alunos. Quer dizer, a única culpa é dos pais. A gente está lendo aqui, dizendo, a gente já está percebendo que os autores vão se afastar disso, né? Mas a gente fica assim, caramba, então quem que é culpado? Como é que a escola pode ser responsável pelo fracasso escolar? O que a gente faz quando as crianças chegam amarrotadas, sem caderno escolar, aí você manda o caderno, a criança volta com o caderno todo rabiscado pelo próprio pai, isso acontece, já aconteceu comigo, tá? Aí a criança volta com o caderno para a escola e o caderno está com contas que o pai usou o caderno. Aí você fala, gente, mas... Ah, não, porque lá em casa não tem papel, papai usou o meu caderno, né? E aí você faz o quê? Né? É uma coisa que a gente tem que saber o que fazer. Já os estudos sobre as representações de pais de alunos sobre a escola pública, olha só, um estudo sobre as representações de pais sobre a escola pública. O que é isso? Como é que os pais veem a escola pública, tá? Revelam que eles valorizam sim a escolarização, sendo esta o principal meio de ascensão na escala social, além de proporcionar a continuidade dos valores passados pela família, preparando a criança para a vida adulta, tá? Então, assim, é interessante isso aqui, né? Eu falei que às vezes os pais não valorizam, tem vezes que os pais não valorizam sim, né? Não é sempre também que eles valorizam, não. Né? E eu acho que a gente tem que estar preparado até para esses pais que não valorizam. Né? E aí, você faz o quê? Pode existir um pai que prefere que o filho falte a aula para ficar com ele? Vai rolar isso também. Mas, em geral, os pais gostam que os filhos estudem. A maioria dos pais gostam que os filhos estudem e veem a escola como oportunidade dos filhos terem uma posição social melhor do que a deles. Eu diria que eu faria uma crítica aqui um pouquinho assim. Eu diria que é coisa ambígua, sabe? Que não é nem uma coisa nem outra, mas são as duas coisas ao mesmo tempo. Os pais podem valorizar a escolarização dos filhos e, ao mesmo tempo, sabotar a escolarização dos filhos. Eu vivi isso de uma maneira não muito acirrada na minha família, mas eu vivi isso. Ao mesmo tempo que meus pais tinham bastante orgulho de eu ser estudiosa, de eu estudar numa escola difícil e tal, conforme eu fui progredindo, né, e aí fiz o ensino superior, que eles não conseguiram fazer, e depois o mestrado, o doutorado, eles tinham orgulho, têm até hoje, né, mas, ao mesmo tempo, também qualquer coisa assim, é, ela é metida, entendeu? Se sentem assim, a minha irmã que não cursou, se sente inferiorizada também. É complexo o negócio. Vocês devem experimentar também coisas assim do gênero. No entanto, na cotidianidade da relação com a escola, os pais representam comportamentos passivos. Isso é super interessante. Ó. Os pais apresentam comportamentos passivos e conformistas, tendo dificuldade em se posicionarem criticamente. Ressaltam ainda que eles tendem a idealizar a escola, introjetando o que lá ouvem a respeito de si mesmos. Então, eles passam a acreditar em tudo que dizem, que a escola diz sobre eles, que eles são burros, que eles são analfabetos, tal. Eles acham que o que vem da escola está certo. Dessa forma, não lutam contra estereótipos, sentindo-se comumente culpados pelas dificuldades dos filhos. Olha que interessante. Por outro lado, a relação entre família e escola vem sendo incentivada pelas políticas públicas,
apontada como fundamental para uma escolarização bem-sucedida. Com isso, urge que se conheça a perspectiva das famílias. Olha aqui a justificativa, né? Por que é importante a gente conhecer? Por que é urgente, né? O verbo urgir vem da urgência, é conhecer esse outro lado dessa balança, que é assimétrico, né, da família. Por que é importante? Porque essa relação tem sido apontada como importante, um fator importante de fracasso / sucesso escolar. Andrade aponta que a compreensão das camadas populares é uma conquista recente por parte da escola, mas ainda carente de muitas reformulações para que seja realmente efetiva. Segundo o autor, é importante, olha só, quando a gente vê isso aqui, a gente vai aprendendo também a fazer igual quando a gente escreve, né? Segundo o autor, é importante, vírgula, aí vem a citação, olha, é uma maneira de fazer citação. Sem dúvida, a obtenção das avaliações dos pais ou responsáveis sobre as ações da escola, estabelecendo com isso uma alça de realimentação para o processo e implementação, e ainda propiciando a eles, né, aos pais, um espaço para o exercício de suas ações controladoras e fiscalizadoras da instituição escolar. Isso aqui é interessantíssimo, porque, por exemplo, na escola particular, esse espaço para esse exercício de ações controladoras e fiscalizadoras da instituição escolar é muito mais presente, muito mais garantido e legitimado nas escolas particulares do que nas escolas públicas. Por quê? Porque nas escolas particulares, os pais, eles não são cidadãos, eles são clientes, eles pagam por aquele serviço. Então, eles se sentem completamente à vontade de cobrar da escola certas coisas, tá? Então, isso aqui é interessante a gente ver que na escola pública existe pouco esse espaço para essa ação dos pais. Os pais estão ali, eles não são consultados, não são respeitados, é diferente do que a escola particular. Dessa forma, o atual estudo teve como objetivo, olha aqui, ó, objetivo, levantar as percepções dos pais sobre a escola, os professores e os significados da educação formal. Aqui os autores estão fazendo uma ressalva, né? Estão botando um adjetivo formal, porque a educação que rola na casa também é educação, mas não é educação formal, é educação informal. Verificando as semelhanças e diferenças entre representações e vivências no âmbito da relação com a escola. Parte-se da abordagem etnográfica, na qual é fundamental que se conheça o contexto mais amplo onde se inserem os participantes da pesquisa, buscando obter uma compreensão aprofundada sobre a visão que eles constroem acerca de si mesmos e do meio social que os circunda. Marli André. Para tanto, faz-se necessário investigar também A. Olha só, esse A e B seria o quê? Na nossa resenha. Os objetivos específicos, tá? Que são o quê? A gente tem um objetivo geral, né? Que é esse aqui. Cadê? Que é conhecer as percepções dos pais sobre a escola, dos professores e a educação formal, né? A relação dos pais sobre essas três coisas, né? Sobre a escola, sobre os professores e sobre o sentido da educação escolar, tá? Desse objetivo geral, se desdobram dois objetivos específicos, que são conhecer o contexto sócio-histórico das famílias entrevistadas e o contexto geral da escola, identificando as práticas instituídas e instituintes presentes no seu cotidiano. Tá? Esse texto está bem claro da gente identificar esses elementos que são necessários para se compor a resenha. Método. Participantes da pesquisa.
Participaram da pesquisa os agentes escolares de uma escola pública, olha só, eles usam o termo que a gente já comentou, agentes escolares de uma escola pública do interior do estado de São Paulo. Tudo isso são dados importantes, né? Não é uma escola qualquer, é uma escola pública do interior, não é de qualquer estado, é de São Paulo, sendo 22 responsáveis por alunos de terceira e quarta série. Tudo isso a gente tem que saber para a gente entender o que é considerado depois, né? Selecionados a partir de um questionário estruturado, diferente da entrevista, aplicado aos professores, que apontaram pais que cumprem e aqueles que não cumprem. Tá? Então, lembrando aqui da pesquisa da Gabi, né, a gente tinha os alunos que cumprem as regras, né, que são os disciplinados, e os alunos que não cumprem as regras, que são os indisciplinados. A gente podia fazer um paralelo aqui, né? Então, no caso, eles fizeram passaram um questionário e pediram para os professores indicarem os pais que cumprem o que a escola espera deles e os pais que não cumprem, seriam pais indisciplinados, né? Com o que é deles esperado pela escola. Buscou-se obter uma amostra abrangente que contivesse pais de ambos os grupos. Coleta de dados. A coleta de dados aconteceu em duas etapas. Primeiro, teve-se a fase exploratória. A gente já falou aqui dessa fase exploratória, né? Na fase exploratória, a gente só faz observação, a gente fica olhando, fica sentindo, né? Tipo Corsaro, nos primeiros momentos, quando ele entra na escola dos pequenos, né? Tem umas primeiras conversas, mas ainda não faz entrevista, em que foi realizada a observação participante na escola, incluindo conversas informais. Então, no começo, observação participante, conversas informais. Gente, está muito mole de fazer resenha desse artigo. Com agentes escolares, entrevistas estruturadas com 10 professores, entrevistas semi-estruturadas com a diretora, vice-diretora e consultas a documentos da escola. Tá? Então, uma metodologia bem complexa, né? Que tem uma dimensão quantitativa, qualitativa, tem análise documental. Segundo, foram feitas entrevistas individuais semi-estruturadas com 22 pais de alunos de terceira e quarta série em suas residências. Isso é importante também, né? Das entrevistas terem acontecido nas residências. Na primeira etapa da entrevista, buscou-se fazer a contextualização, sendo abordados os seguintes aspectos: histórico da família, local, origem dos pais, constituição familiar, blá, 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 blá. Foram confeccionados 3 cartões temáticos para serem apresentados aos entrevistados um a um, sendo solicitado a eles que pensassem sobre o assunto. Olha só como é que eles fizeram, ó. Que criativo, né? Original, assim, nunca vi isso. Sendo solicitado a eles que pensassem sobre o assunto, deixando vir à mente tudo que lembravam a respeito do tema. Em seguida, a pesquisadora anotava as palavras-chave trazidas por eles e pedia que fossem explicadas detalhadamente. Lembrando o seguinte, segundo Bourdieu também, Bourdieu chamou a atenção, a gente já comentou isso em algum lugar, em algum momento do nosso curso, que existe o problema na etnografia do que ele chamou de violência simbólica, né? Então, imagina, esses pesquisadores chegam na casa dos pais, os pais são pobres, digamos que os pais sejam analfabetos, né? Então, talvez essa coisa dos cartões temáticos tal tenha sido uma maneira de diminuir essa violência simbólica e fazer a entrevista ser mais suave, né? Mais verdadeira, mais próximo do verdadeiro. Análise dos dados. Aí a gente poderia, na resenha, por exemplo, comentar: eles fizeram isso, mas a gente não sabe muito bem por que essa estratégia, a gente fica sem saber. Será que eles conseguiram contornar a própria assimetria que existe entre pesquisador e as famílias dos alunos, né? Porque eles estão criticando a assimetria que existia entre a escola e a família,
mas aí o cara chega na casa, assim, dá vontade. É uma pena que eles tenham falado tão pouco disso, na minha opinião. Então, a gente pode comentar isso na resenha também. Análise dos dados. As entrevistas individuais foram submetidas a uma análise de conteúdo. Olha, segundo os moldes propostos por Bardin e Minayo, em que os segmentos de relatos são separados, aqui está explicando o que é análise de conteúdo, olha que beleza, ó. Pode botar lá na metodologia. Separados, classificados de acordo com seu conteúdo, depois de repetidas leituras das entrevistas transcritas na íntegra. Em seguida, buscou-se obter indicadores que transmitissem a inferência do significado latente dos enunciados e dos fatores que determinaram as condições de produção das mensagens. Não entendi muito bem, não. Faltou explicar mais também isso aqui. Já fiquei com vontade de ler aqui a Minai, tem até um livro dela, esse Bardano, não faço ideia quem seja. Foram estabelecidas assim, além das categorias. Porque, assim, gente, uma coisa importante são as categorias de análise, as categorias analíticas. Depois que você tem toda a coleta de dados, você tem essas entrevistas todas, o que você vai fazer? Você vai fazer a transcrição das entrevistas. Então, as entrevistas passam a ser textos, tá? Cada texto, sei lá, de 20 páginas, por exemplo, se a entrevista foi longa e bem sucedida. Aí, você vai escutar, vai ler aquelas entrevistas e vai começar a perceber certas informações que se repetem na entrevista do pai do Paulinho, na entrevista do pai do Marcos, na entrevista do pai da Aninha, entendeu? Isso são categorias que você vai passar a separar. Eu dou um exemplo de categorias, a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida, né? Por exemplo, nós meninas, os meninos também têm, normalmente uma gaveta ou um lugar para botar calcinhas e cuecas, por exemplo, né? Ou camisetas. E a gente categoriza as nossas camisetas, né? Tem as camisetas para dormir, larguinhas, camiseta para fazer obra, para mexer em jardinagem, aquela que está meio furadinha, não é mesmo para sair para festa, né? Para namorar, para pegar, para ir na igreja. A gente pode agrupar o conjunto geral de camisetas, né, em categorias. A gente pode categorizar essas camisetas. Da mesma forma, a gente deve fazer isso com os dados que aparecem brutos do campo, né? Então, você vai construindo essas categorias. Mas você tem dois tipos de categorias. Você tem as categorias teóricas de análise e tem as categorias EMIC, né, que são as categorias produzidas pelo próprio material empírico. Vamos ver aqui como é que eles vão explicar. Foram estabelecidas assim, além das categorias analíticas, construídas com base numa revisão bibliográfica, né, então está chamando categoria analítica essas vindas da teoria sobre o tema, as categorias empíricas. Tá? Então, a gente tem as categorias analíticas e categorias empíricas, ou seja, aquelas elaboradas a partir de várias releituras das entrevistas, abarcando os aspectos que foram trazidos pelos entrevistados sem um estímulo específico da entrevistadora. Isso é importante, sem conduzir, né? E aqui, olha, a gente já está partindo para os resultados da discussão, que é a maior parte do texto, na verdade, né? Bom, os dados coletados foram organizados em 3 grandes categorias. Peraí, deixa eu ver aqui que eu vou ficar aqui de olho, que hoje a professora de vocês vai dar um rolezinho. Agradeço muito vocês terem antecipado a aula. Os dados coletados foram organizados em 3 categorias, 3 grandes categorias, porque aí tem as categorias grandes, depois tem umas subcategorias, né? Então, você tem as camisas para sair, mas tem as camisas, dentre as camisetas para sair, você tem as camisetas para sair em coisas mais formais e em coisas menos formais, por exemplo, né?
sendo a primeira relativa à escola, a segunda às famílias e a terceira em relação à relação entre escola e família. Então, as categorias são escola, família, escola e relação entre escola e família. Tudo bem, isso aí era uma coisa que a gente já tinha a priori, né? Sendo esta última dividida nas seguintes subcategorias: o valor da aquisição dos conhecimentos, reunião de pais, ajuda nas tarefas escolares, disciplina e participação dos pais na escola. Então, agora, eles vão passar a analisar os dados a partir dessas categorias. Tá? Esse texto é super didático para a gente entender como é que faz uma pesquisa e como é que você apresenta os dados da pesquisa. A escola. A escola, na situação particular, se insere em um contexto mais amplo, só podendo ser compreendida de forma aprofundada se reconstituído seu cenário social, cultural e histórico, o que significa explicar seu local geográfico, as condições de existência, tá. No presente caso, trata-se de uma escola estadual, localizado num bairro de periferia. Olha, quando vocês fizerem uma etnografia, a gente precisa desses dados. No seu ambiente físico, observou-se um grande cuidado com a limpeza, organização, as dificuldades já foram escassez de recursos, tá. A história da escola é marcada, parará, tá? Aí, assim, você está fazendo uma resenha, você vai ter que resumir isso aqui, muito, né? Todos esses detalhes não interessam para uma resenha. É marcada por momentos de aliança com a comunidade, através de movimentos reivindicativos, por meio das quais se tratar. Esse fato foi relatado por vários pais entrevistados, que descreveram seu envolvimento na luta para a construção dessa nova construção, colocando de forma positiva e entusiasmada sua contribuição à comunidade, né? Assim, observou-se nas origens. Assim, observou-se. Peraí, gente, que eu botei alarme para dar aula para vocês mesmo. Assim, observou-se nas origens dessa escola um movimento reivindicativo forte, né? Então, tinha muita participação da comunidade, uma relação grande das famílias com a escola. Ela parece ter se constituído no confronto com seus mandantes, buscando engajamento comunitário com via de obtenção das melhorias necessárias. Então, a gente tinha uma comunidade muito ativa, né, politicamente, que lutava muito para melhorar as condições da escola. De forma geral, os pais destacaram a abertura que essa escola dá às famílias, comparando-a com outras, apontando especialmente a diretora como incentivadora desse movimento, e diante de suas carências e das exigências de autofinanciamento das políticas públicas, a diretora se mostrou claramente contrária às prescrições hegemônicas, ou seja, as mais comuns, né? Negando-se a expandir a escola à custa de trabalho voluntário de pais e professores. Que bacana, né? Porque normalmente o que a gente está vendo em POEB, né? Como os recursos são poucos e o IDEB recai sobre cada unidade escolar que é avaliada e colocada no ranking, né? O que o governo acaba fazendo? Descentralizando, né? Então, ele estimula a autonomia das escolas para, através de trabalho voluntário de pais e professores, melhorar a qualidade da escola, que é uma excrescência, né? Um absurdo total, uma inversão, né? Na verdade, é como você dá esmola na rua, né? Assim, eu às vezes dou, mas eu acho que não é bacana, porque quando você faz isso, você está ocupando um lugar que não cabe ao cidadão, né? A gente, ao contrário de fazer isso, a gente tem que lutar por políticas públicas que ajudem as pessoas em situação de rua, né? E não substituir o papel do Estado, né? Mais ou menos isso. Então, o papel do Estado é dar dinheiro para a escola. Então, essa escola, a diretora se negava a se expandir através do trabalho voluntário, pais e professores. Eu também faço isso na universidade, tá?
Isso é interessante, porque às vezes lá na UF tem muito isso também. As pessoas, não, vamos voluntariamente fazer um mutirão para eu nunca participo de nada disso, porque eu acho errado, politicamente acho errado. Ao invés disso, aliou-se à comunidade, utilizando o apoio de radialistas, políticos locais e movimentos reivindicativos. Olha que legal. Verificou-se, então, que essa escola consegue, por um lado, uma aliança eficaz com as famílias e a participação dos pais no seu contexto parece ser positiva quando solicitada para que se alcancem objetivos comuns, né? Então, os pais participam, a escola aceita essa participação, bacanésimo. No entanto, aí aqui tem um no entanto, aí vamos ver o outro lado. Ao se analisarem alguns documentos da escola, como a proposta pedagógica. Então, gente, esse no entanto é da maior importância na vida intelectual, sabe? Não existe vida intelectual sem no entanto. Estou falando uma coisa seríssima. Eu quero formar vocês na lógica do no entanto. É muito importante, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, é muito importante a gente poder reconhecer, por exemplo, nessa escola, a gente começou com coisas muito positivas, mas se os pesquisadores, a partir dessas coisas positivas, só vissem tudo positivo, eles não estariam fazendo um trabalho intelectual crítico, tá? Fazer crítica é poder justamente avaliar coisas positivas e, no entanto, tem outras coisas negativas que convivem, né, simultaneamente, porque a realidade social ela é sempre complexa mesmo, tá? No entanto, ao se analisarem alguns documentos da escola, como a proposta pedagógica e o conteúdo de conversas informais com a vice-diretora, a coordenadora e professores, registrado no Diário de Campo, observou-se que a relação com as famílias baseia-se ainda em dois clichês: nas preocupações, nas prescrições quanto aos deveres dos pais e no discurso de famílias deficitárias, em que a ênfase é dada no que os pais não fazem. Olha, surpreendente, não é? Com essa introdução toda, a gente não esperava que isso acontecesse nessa escola, mas é uma escola, é uma realidade complexa. Parece, então, ser necessária na escola uma reflexão sobre o que está funcionando bem e o que, pelo contrário, não contribui para uma relação positiva com as famílias. As próprias bases norteadoras da ação escolar, ou seja, seus documentos oficiais, apesar de trazerem hipóteses sobre as dificuldades, não têm propostas de ações efetivas e repetem os estereótipos. Tá? Não tem propostas e repetem esses estereótipos. Quais são os estereótipos? Que os pais não sabem nada da escola, que eles não ajudam, que não dá para contar com eles, só dá para contar com eles para fazer mutirão, para fazer passeata, né? Mas na educação das crianças não dá para contar com eles. Assim, parece ser importante promover na escola um diálogo reflexivo entre a prática cotidiana e as bases norteadoras de sua ação. Então, a gente já está vendo, através de mais de um artigo aqui nessa disciplina, como que as coisas que são ditas nos documentos oficiais da escola nem sempre se revelam na prática cotidiana da própria escola, né? Isso é uma coisa muito importante. Assim, parece ser importante, tá. As famílias. Quantas famílias dos entrevistados, muitas delas, 15, possuíam pelo menos um dos cônjuges provenientes de outras regiões, especialmente do sul de Minas Gerais. Vários vieram da roça para a cidade em busca de emprego e, como se trata de uma cidade industrial, ela tem atraído muitos migrantes. Observou-se com frequência na história uma cisão entre aspectos socioculturais da família de origem e as vivências atuais, gerando dificuldades quanto aos métodos educativos a serem adotados com os filhos. Isso é fácil da gente imaginar, né? Por exemplo,
Na roça, como é que se educa a criança? Batendo nas crianças, né? Deixando de castigo, essas coisas todas. Mas aí você vai para a cidade, essas mesmas práticas que foram usadas durante gerações e gerações, tá? Elas não são bem consideradas, né? E aí é fácil, vocês acham que é fácil o pai que veio de uma tradição desses métodos mudar? Não é nada fácil, né? Eu me lembro, meu pai batia na minha irmã. Quando a gente era criança, depois quando eu era adolescente e tal, se falava nisso e ele argumentava, eu aprendi assim, meu pai me batia mais ainda, me batia de correia, e eu estou aqui muito bem, né? Ao contrário, falta é bater, né? Então a gente escuta essas coisas. Vocês talvez escutem ainda de familiares de vocês, de avós, até mesmo dos pais, vocês escutem. E aí, como é que isso se desfaz? Vira uma contradição, um choque cultural, né? Se a gente pensar no relativismo cultural, que toda cultura está certa, aí se fala, está certo bater nos filhos também? Não é legal, né? A gente quer o quê? Educar as famílias para que elas abandonem essas práticas, mas elas vão resistir. As histórias escolares de grande parte dos pais entrevistados foram marcadas por rupturas e até mesmo nos casos em que a escolaridade era mais alta, eles voltaram à escola depois de adultos, fizeram EJA, né? Quando sua situação socioeconômica permitiu esse investimento. A maioria dos pais possuem trabalho braçal, são trabalhadores braçais, marcado por instabilidade, e as mães que trabalham fora mostraram viver uma sobrecarga. Né? Como é que esse pessoal vai ajudar os filhos ainda por cima? O que dificulta a sua participação na escolarização dos filhos, na maneira como gostariam. Gente, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. Quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava, fazia mestrado, depois fazia doutorado. Era uma loucura, sabe? E eu, quando tinha os deveres de casa, tinha os deveres de casa que eram dever para os pais, sabe? Pede para sua mãe buscar não sei o que lá, não sei o que, falar da sua família, pegar uma foto da família, não sei o que. Eu falava, gente, eu não acredito, eu cheguei já cansada, eu tenho que fazer isso. E eu não sou uma mãe ignorante, muito menos, né? Mas era difícil para mim. Por observar das séries, eu ficava com raiva, porque tinha umas mães que não faziam nada na vida além de cuidar dos filhos, né? E aí, claro, ficava uma competição, porque o fulaninho conseguiu trazer não sei o quê, e eu não conseguia ajudar muito meus filhos porque eu estava trabalhando. Foram observadas sérias dificuldades socioeconômicas em algumas famílias, principalmente nos casos em que a mãe exercia sozinha as funções de sustento e cuidado dos filhos, né? As mães solteiras, né? Naquelas em que a situação socioeconômica se mostrou mais precária, foram observados alguns empecilhos à escolarização dos filhos, necessidade que eles comecem a trabalhar para ajudar na rede familiar e de que ajudem nas tarefas domésticas, o que mostrou atrapalhar o aluno no cumprimento de algumas exigências da escola, tais como pontualidade, organização e frequência. A gente viu isso também no texto sobre o Bolsa Família, né, que tinha esse condicionante para receber o Bolsa, o antigo Bolsa, né, que o Bolsonaro acabou, as famílias tinham que dar essa contrapartida de que as crianças não faltassem. Então, isso, por um lado, é legal, né, que tem um incentivo à educação, mas nem sempre era fácil, né, como a gente viu a Thalita descrevendo para a gente. No entanto, Zago, desculpa, já afirmou que nos meios populares as crianças não têm seus dias organizados em torno de atividades escolares, o que é estratégia dos estratos médios da população. Portanto, se a escola não se flexibiliza na cobrança dessas questões, ela irá, invariavelmente, expulsar aqueles que não se enquadram em seu molde. Tá? Então, a escola tem aquele molde, tem aquele horário, né? E, às vezes, o horário da família é outro. Isso a gente viu também naquele texto sobre a escola indígena, né? Que as famílias tinham dificuldade de cumprir aquela lógica da escola, que é muito diferente da lógica da aldeia
atual, né, dos pais indígenas que ficavam de madrugada bebendo e vendo filme pornográfico com o próprio material da escola. É muito legal aquele texto, né? Os resultados do atual estudo apontaram ainda que falar em famílias de alunos de escola pública de forma genérica talvez não seja suficiente para caracterizar bem essa clientela. Foram observados pelo menos 3 modos de posicionamento diante da escola, que podem estar definindo vivências, práticas e posições diferentes. Em primeiro lugar, tem-se as mães que participam da vida escolar dos filhos da forma esperada pela escola, acompanhando-os nas tarefas, participando de festas e campanhas para arrecadar dinheiro e comparecendo a todas as reuniões e algumas vezes até fazendo parte do projeto Amigos da Escola. A minha mãe também nunca foi uma mãe dessa, para minha tristeza. Era chato, sabia? A minha mãe também trabalhava muito e aí tinha aquelas mães que eu odiava, ficava com inveja, né? Ficava com raiva, porque a família só valorizava aquelas mães. As mães que ajudam, que fazem os docinhos, que levam as crianças. Minha mãe sempre me levava para a escola. Minha mãe nem me levava para a escola, para falar a verdade. Quem me levava era meu avô, porque minha mãe estava trabalhando, meus pais trabalhavam. Então, meu avô que me levava e a única vez que eu pedi para minha mãe me buscar, porque todo mundo dizia que eu não tinha mãe, aí eu falei, eu tenho mãe, minha mãe é muito linda, não tem, é mentira. Aí eu falei com a minha mãe, ela disse, pois eu vou te buscar então amanhã. Eu falei, ai, que bom. Aí ela falou, não, amanhã não, na terça-feira que vem e tal, você tem reunião, não sei o que e tal, não tô ocupada. Aí eu falei, beleza. Aí avisei a todo mundo no dia. Aí adivinha o que aconteceu? Ela não veio, ela esqueceu de mim. Fui esquecida, esqueceram de mim. Aí todo mundo ficou falando que eu não tinha mãe. Foi muito triste, traumático, mas eu superei. As principais representantes desse grupo estavam todas dentro do modelo tradicional, em que os maridos possuíam um trabalho não braçal e sustentavam as famílias. Observou-se aqui um discurso predominantemente reprodutor da visão hegemônica da escola. Nota-se em seus relatos a responsabilização de outras famílias pelo insucesso escolar dos filhos. Discurso que provavelmente, quem são essas outras famílias? Essas famílias que não se enquadram naquilo que a escola espera que seja, né? Por exemplo, o estudante universitário também, a gente espera um certo perfil, né? De um estudante que só estude, por exemplo, aí a gente tem que saber que os estudantes universitários trabalham, né? Que os estudantes universitários da UF eventualmente moram longe, atualmente, né, tem muito deslocamento por conta do SISU e tudo. Então, todos esses dados têm que ser considerados, não adianta a gente ficar esperando o aluno ideal, né? O aluno que tem condições de assistir todas as aulas, fazer todos os trabalhos, não vai ter isso, mas alguma coisa tem que fazer, né? 3 atividades, gente, se liga. Então, os incluídos são esses, né? Os outros ficam excluídos. Nestas, pareceu ocorrer mais frequentemente uma aliança entre a mãe e a professora para auxiliar os alunos. Mesmo assim, para ter essa aliança, elas mostraram ter que corresponder ao que delas é esperado. Verifica-se dessa forma o quanto se colocam de forma submissa diante da escola, essas mães. No entanto, são elas que possuem algum acesso aos espaços decisórios da instituição, se é que eles realmente ocorrem, como conselhos de pais e associação de pais e mestres. O segundo modo de posicionamento, gente, eu me lembro, nossa, como eu me lembro disso, de como essas mães olhavam para mim, né? E às vezes elas falavam assim, então, sua mãe não comprou ainda, mas a caixinha vai ser no sábado. Ah, sua mãe não pôde, né? Ah, fala para ela se ela precisar de ajuda, eu tenho aqui, eu posso te ajudar. E fica com uma raiva, sabe? Porque além da mãe fazer tudo que se esperava para o filho dela, ainda queria ajudar os outros filhos também, de mães que trabalhavam e abandonavam as crianças, como eu.
E elas estavam sempre ali, fofocando com os professores, com os diretores, ajudavam, né? O segundo modo de posicionamento diante da escola se caracterizou por mães mais críticas. Será que a minha mãe era desse tipo? Mães que mostraram evitar o compartilhar de suas opiniões, provavelmente pelo medo do rechaço da escola. Trata-se de uma pequena minoria constituída por mães de grau de escolaridade variada e diferentes níveis socioeconômicos. Então, olha só como repete aquele negócio que a gente viu no texto da Gabi, né? No trabalho da Gabi. Os disciplinados, em geral, são menos críticos, repara, né? As mães disciplinadas, ou seja, aquelas que cumprem aquilo que se espera delas, né? Elas não têm um posicionamento crítico em relação à escola, elas acatam tudo que a escola manda, né? Eu, por exemplo, fui uma mãe que meus filhos ficavam, depois eles falaram, mãe, não precisa ir na reunião, não, eles ficavam com vergonha quando eu ia na reunião, porque criticava tudo, reclamava de tudo. E aí tinha um negócio do material escolar, eles já estavam numa escola particular. Aí era uma fortuna a escola. E tinha uma bolsa, porque o pai trabalhava na PUC e tal, mas mesmo assim era caro. E ainda mandava a gente comprar. Ei, Cristóvão, mandavam a gente comprar de material escolar um monte de papel, sabe? E que depois eles usavam para as coisas deles mesmos. Eu achava que eles tinham que comprar o material deles, né? Aí eu não entregava. Aí meus filhos falavam, mãe, está faltando, você não trouxe. Aí eu falava para eles, não, fala para a escola que eu não vou trazer mesmo, eu explicava para eles. Isso aí é desobediência civil, eu sou contra a cobrança desse material. A gente já paga uma fortuna pela escola, e eles que têm que comprar o material, gente. Eles têm que comprar papel, lápis, eles que têm que comprar, eu que tenho que comprar também, a gente já está pagando a escola. Aí depois meus filhos, tadinhos, pequenininhos, tinham que falar. E aí, como é que foi? Foi tudo bem. Eu falei, o material. Não, tudo bem, eu já expliquei, mas já expliquei que era desobediência civil. Um toquinho de criança de 5 anos tinha que falar isso em nome da mãe. Mas então, eu estou achando interessante isso, né? Essa relação aí das mães que são mais ou menos disciplinadas são inversamente mais ou menos críticas, né? Quanto mais disciplinado, menos crítico, quanto mais indisciplinado, mais crítico. Eu gosto particularmente de ser indisciplinada e crítica. Sou uma professora indisciplinada. Quer ver uma indisciplina minha interessante? Vocês já repararam que no meu programa eu falo aulas sincrônicas e aulas não sincrônicas? Todo mundo fala síncrona, é uma pequena rebeldia de minha parte. Mas por quê? Porque, gente, já existe a palavra sincrônico, por que inventaram síncrona? Não sei de onde, por que eu tenho que me submeter a isso? Não me submeto, eu boto lá sincrônica, né? Mas as pessoas adoram ser submissas, né? E é isso que eu estou tentando despertar em vocês, né? Ser crítico não é ficar repetindo que é importante ser crítico. Isso justamente não é ser crítico, né? Ser crítico é ser crítico de verdade, é poder pensar por si só, e não seguir o fluxo como um cordeirinho, sabe? Que nem naquele filme A Fuga das Galinhas. A gente tem que ser crítico de verdade. O terceiro modo caracterizou-se por uma posição defensiva. Olha que interessante, essas foram as categorias nas quais eles acomodaram os dados de pesquisa, né? Se forem as camisetas, camiseta para sair, camiseta para não sei o quê, então, as críticas, as defensivas e as disciplinadas, assumida pela maioria dos pais entrevistados. Estes, ao serem instigados a falar sobre a escola, fizeram um discurso predominantemente defensivo, que fazia também aquela aluna disciplinada que a Gabi entrevistou, né? Ela não criticava nada da escola, ela estava sempre com medo e sempre perguntando qual era a resposta que a Gabi esperava dela. Um negócio impressionante, né?
E é isso que a escola espera da gente, normalmente. É isso que as instituições esperam da gente. É isso que a gente não deve ser, porque senão o mundo fica sempre como ele é. E a gente quer transformar, porque o mundo está muito ruim, não é isso? A gente quer melhorar o mundo, então a gente tem que ser um pouquinho desagradável, um pouquinho chato, um pouquinho indisciplinado. Assumida pela manhã. Estes, ao serem instigados a falar, tinham medo, né? Dando respostas genéricas, mostrando apoio irrestrito à escola, ou justificando-se pelo que não fazem por ela. Suas críticas foram vacilantes. Na maioria das vezes, ocorria uma afirmação próxima ao discurso hegemônico. Em seguida, era narrada uma situação que deflagrava uma crítica, sendo retomado a seguir o discurso hegemônico. Nesse último grupo, encontram-se os pais com menor grau de escolaridade. Olha que interessante, né? Os pais com menor grau de escolaridade são esses menos críticos, estando provavelmente numa condição de maior instabilidade e vulnerabilidade, não só econômica, como social. Essa postura, né, gente, de você ser crítico de verdade, você ser contra-hegemônico, ela é uma atitude política muito que exige da gente muita valentia, né? Mas é importante. A gente tem que fazer essa militância, né? Relação entre família e escola. Sigolo e Lolato afirmam que os pais... Deixa eu ver se meu programa já está rolando aqui. Pode acabar e vou acabar, hein? Aí vocês acabam de ler. Tá. A gente pode falar mais um pouquinho. Vou ler mais esse item aqui e a gente acaba. Aí vocês leem o resto sozinhos. Sigolo e Lolato afirmam que os pais enxergam a escola de forma idealizada, ficando contentes quando são elogiados ou introjetando as críticas que ouvem. Este aspecto foi observado no atual estudo, em que os pais que se mostraram acríticos nas entrevistas individuais parecem ser aqueles elogiados. Os pais que se justificaram muito, apresentando um discurso mais defensivo, provavelmente são os que introjetaram as críticas da escola. As mães, é muito interessante isso, né? Estou pensando aqui na minha posição no meu local de trabalho. Se eu introjetasse as críticas que me fazem, né, eu continuo não sendo defensiva, continuo sendo crítica, contra-hegemônica, falando coisas que, né, que não são comuns, tipo, as pessoas não gostam de trabalhar em Angra, por exemplo, é evidente que não gostam, a maioria não gosta, mas ninguém fala, todo mundo tem medo de falar isso, né? Seria muito mais útil se a gente falasse, que aí a gente podia construir uma coisa melhor, uma saída, enfim, tem problemas aquilo ali. As mães elogiadas tinham um perfil parecido, eram colaborativas e disponíveis. Este parece, tem vários professores, né, na UF que são colaboradores, disponíveis. Este parece ser, então, o modelo de atuação valorizado pela escola, esperado de todos os pais. No entanto, como ele é impossível para muitos, surgem críticas aos que não conseguem agir da maneira esperada. São acusados de desagregadores, de chatos, né, de implicantes. E são frequentes na escola também colocações que se dirigem às famílias ditas desestruturadas. Essas pessoas que são críticas são, em geral, chamadas de malucos também. Isso acontece comigo com bastante frequência. Pessoas desestruturadas, psicologicamente desequilibradas, briguentas, desagregadoras, né? Porque a tendência é as instituições conservarem a sua estrutura, elas não querem mudar, elas querem conservar, né? Se foi sempre assim, por que a gente vai mudar? É o que as pessoas normalmente pensam, infelizmente, né? Enfatizando que os pais são ausentes, não resolvem os problemas dos filhos, não acompanham sua vida escolar, não se interessam. Os agentes escolares apontaram ainda que um dos problemas da escola é que os pais que mais precisam não participam da vida escolar dos filhos. Estes são normalmente criticados por não participarem,
sem que seja feita uma reflexão mais aprofundada em termos do que talvez os esteja afugentando. Olha só, vou usar esses argumentos, por que será que eu sou afugentada? Mas também sobre a relevância das expectativas da escola quanto à atuação da família. Por exemplo, desculpa, tá, gente? Eu estou fazendo um paralelo aqui, mas é interessante. Por exemplo, uma reunião, Alejandro de vez em quando vai nas reuniões de colegiado de curso, uma reunião bem sucedida. O que se espera de uma reunião? Que ninguém coloque nenhum problema, que ninguém discorde de nada e que a reunião acabe o mais rápido possível. Isso é uma reunião ideal para os professores do curso. Né? Para mim, isso é uma reunião péssima, né? Que todo mundo concordou com tudo, ninguém falou nada, enfim. Agora, quando a gente, para mim, uma reunião ideal é uma reunião que desenrola em outra reunião e a gente discute os problemas reais, né? Não ignora os problemas que existem, que os alunos têm dificuldade de escrever, que os alunos não fazem os trabalhos, que os alunos deixam para o final da hora, que tem professor que não entrega o programa do curso, e vocês falam, reclamam essas coisas recorrentemente, mas eles preferem ignorar. Por quê? Porque, enfim, é complicado, porque existe um corporativismo muito grande também, né? Eu acho impressionante. Hoje eu estava lendo uma resolução da UF que diz que os programas dos professores devem ser aprovados nos colegiados com uma semana antes do ano letivo começar, do período letivo, que faz todo sentido, né? Então, no colegiado de curso, a gente deveria conhecer os programas de todos os professores daquele semestre e deveria votar, ou até, se fosse o caso, né, dizer que, olha, esse seu programa, professor tal, não vai poder ser aprovado porque ele não está de acordo com a emenda, tal qual foi aprovada no ano tal. Então, o senhor faça o favor de adequar e refazer esse programa, porque ele não dá conta do que a emenda dá, entendeu? Por exemplo, a pessoa tem uma disciplina de, sei lá, de psicologia e fala de física, de filosofia, que já aconteceu, na, enfim, acontece isso nas universidades, né? Os professores falam do que eles querem da pesquisa deles e não falam da matéria que tem. Acontece isso. E tudo bem, e ninguém fala nada, entendeu? Então, isso que é esperado. E aí, se você fala alguma coisa, você fica meio chato, assim. Assim, cabe questionar se as prescrições contidas nos documentos oficiais da escola acerca das funções dos pais estão verdadeiramente contribuindo com os alunos ou com uma maioria eficiente, com uma maior eficiência do ensino. Cada uma delas será apresentada e discutida a seguir, a saber, os pais devem passar para os filhos o valor da aquisição do conhecimento. Então, esses aqui são coisas que aparecem nos documentos oficiais, olha, na proposta pedagógica da escola. Se espera isso. Os pais devem passar para os filhos o valor da aquisição do conhecimento, participar das reuniões, ajudar nas tarefas escolares, apoiar a escola quando houver problema disciplinar. Uma questão que a gente já viu também no contexto da Gabi. É exigido deles ainda, de acordo com os relatos da diretora, da vice-diretora, da coordenadora e dos professores, a participação na escola, aspecto que será também discutido na sequência. Tá? Eu acho que a gente pode ficar por aqui. A gente já está na metade do texto, tá? Agora eles vão discutir cada uma dessas categorias de análise, né? Então, a gente foi até aqui, olha, aí aqui, o valor da aquisição de conhecimentos, como é que é isso sob o ponto de vista dos pais, tá? Depois, da reunião de pais, aí essa parte aqui é muito interessante, que diz, do ponto de vista dos pais, por que os pais não vão na reunião da escola, né? Porque eles se sentem incapazes, estão cansados, né? E muitas vezes e tem pais analfabetos que nem entendem nada, ficam se sentindo burros nas reuniões.
Ajuda nas tarefas escolares. Aí a gente vai ver também os pais, qual é o ponto de vista dos pais, né? Então, olha só, concluindo, pode-se dizer que os pais valorizam o acompanhamento, mas sentem dificuldades em fazê-lo, né? Isso vocês vão ver naquele filme que eu botei no Cineclube, que se chama Ser e Ter. É um filme sobre uma escola francesa de interior, uma escola multisseriada, e os pais são fazendeiros, são do meio rural, né? Muitos têm pouca escolaridade e tal, e eles não sabem ajudar os filhos em casa, sabe? Os filhos têm que trabalhar, é muito interessante de assistir esse filme. E a gente vê que eles acham importante eles ajudarem, mas eles não conseguem. Tem uma cena nesse filme que tem a criança que está com dificuldade de fazer o dever, e tem o pai e a mãe. Aí eu não me lembro se um é analfabeto, o outro não é, mas eles são um pouco escolarizados. E é, aí um dos pais fica super nervoso, porque tenta, não consegue, aí a mãe vai tentar ajudar, também não consegue, e fica todo mundo batendo cabeça ali. Imagina a situação, né? Os pais não conseguem, não é que eles não valorizem, eles valorizam, só que eles não dão conta, né? É muito legal esse texto, gente. A disciplina, aí a gente já tem várias coisas aqui que a gente já vê, que a gente já viu no trabalho da Gabi, né? A participação dos pais na escola, né? Eu acho muito interessante. A gente pode ler, olha, as considerações finais. Vamos pular para as considerações finais. Observou-se neste estudo que o conhecimento propagado pela escola é visto e vivido pelos pais como superior ao seu, o que parece levá-los a pensar que não possuem os requisitos necessários para tornar seus questionamentos legítimos, né? Ou seja, existe uma relação de poder da escola em relação às famílias. Então, as famílias não se sentem à vontade, elas até têm críticas, elas poderiam colaborar, mas elas ficam intimidadas porque a relação de poder, a assimetria, é desfavorável para o lado delas, né? Favorável para o lado da escola e desfavorável para elas. Então, esses pais acabam se silenciando. Eles se colocam, na maioria das vezes, de forma submissa e não questionadora. Gente, ser crítico e insubmisso, isso que é a coisa principal. Mesmo diante dos descompassos entre as exigências da escola e sua realidade, tecendo nessas situações justificativas para suas dificuldades. Quando os filhos apresentam problemas de aprendizagem ou comportamento, a pressão na relação com a escola parece aumentar, a tal ponto que a resistência ser a reação comum, né? Olha que loucura. Então, quando a criança tem reiteradamente problema de aprendizagem ou problema de disciplina, a pressão fica tão grande contra a família que a família fica com vergonha e desiste. Ela não consegue dizer assim, olha, meu filho tem direito à escolarização, isso é um direito público, subjetivo, né? E vocês vão ter que se virar com isso, a gente vai ter que arrumar uma solução para o meu filho, vai ter que escolarizar essa criança, né? Qual o problema? Não está conseguindo aprender, eu não sei ajudar ele no estudo, e o que a gente faz? Tem que ter uma solução. Atualmente, o fracasso escolar é visto pela escola como consequência de dificuldades do aluno e da família. Isso parece ter sido introjetado por muitos pais entrevistados, gerando neles um sentimento de culpa, sendo que a maioria atribuiu toda a dificuldade escolar aos filhos, com uma reprodução da lógica meritocrática impregnada na cultura escolar. Somente em alguns relatos observou-se a visão de que a escola e o professor também podem ser responsáveis pelas dificuldades dos alunos. A partir dos resultados deste estudo, verificou-se que o que é desejável à escola é igualmente a maioria das famílias.
estas possuem um modelo idealizado que é cultuado e exigido pela escola, ao mesmo tempo que os entrevistados mostram tentar se encaixar nele. Assim, a partir da análise das representações dos pais, observa-se que o ideário cultural propagado pela escola parece coincidir a visão de mundo dos pais. Portanto, no nível das representações e crenças, eles mostraram concordar com a escola, o que talvez seja o substrato que mantém, pelo lado dos pais, a relação de poder, tal como ela se configura hoje. Ou seja, eles introjetam, eles acham que eles são realmente culpados. A escola, por sua vez, parece se relacionar com as famílias prioritariamente no sentido de uma exigência de complementaridade com relação às suas expectativas e através da atribuição de responsabilidades aos alunos por suas próprias dificuldades. Ou seja, os alunos são responsabilizados pelo seu próprio fracasso. Não parece haver um movimento sistemático no sentido de se buscar compreender a realidade vivida pelos alunos e suas famílias. Assim, a escola complementa através da assunção de um papel social estereotipado, em que a hierarquização do saber é mantida, a postura submissa e não verdadeiramente participativa dos pais, por mais que parecesse haver uma abertura para a participação, né? Mas a gente vai ver ao longo do texto que essa participação, ela, primeiro, também é idealizada e ela é circunstancial, né? E ela é instrumental. Na verdade, a direção usa os pais para certas situações. Usa como massa de manobra, como se diz. Logo, a fórmula família-escola, da maneira como vem sendo vivida na realidade, acaba perpetuando a dinâmica de exclusão de parte das camadas populares da escola pública, ainda que este mecanismo ocorra atualmente de forma mais sutil. Além disso, a assimetria na relação família-escola é, ao mesmo tempo, negada, mas também utilizada na manutenção das relações, tal como estão acontecendo na realidade institucional. Ao negar esta assimetria, a escola termina assumindo seu local de poder, estabelecendo uma relação instituída com os pais, sem conseguir, no entanto, uma aliança eficaz. É isso, gente. É um texto muito, muito bacana. E quando a gente lê um texto bacana, uma coisa que a gente pode fazer, que vocês devem fazer, é começar a olhar o que leem os autores que a gente gosta, né? Eu descobri muitos autores bacanas lendo, olha só esse Bardan aqui, olha, análise de conteúdo, tá vendo? Que eu não conheço, já fiquei com vontade de ler. História Social da Criança eu conheço, Marli André, eu conheço, esse texto aqui é muito legal, tá lá na nossa pastinha, né? Então, a gente pode, a partir das citações, ver, nossa, olha aqui, que legal, representação de escola e trajetória escolar, poxa, eu vou ler isso aqui, né? Tá? Aí a gente pode ampliar, olha, o Lahire, esse texto aqui é um texto clássico sobre isso aqui, sucesso escolar nos meios populares. É um clássico, é muito legal, um livro de sociologia da educação fantástico. Esse aqui da Minai, olha, Desafio do Conhecimento, Metodologia Qualitativa em Saúde, que eu tenho até aqui em casa. Esse aqui que eu falei para vocês, olha, da Maria Alice Nogueira e o seu marido, que eu nunca sei o nome dele, A Sociologia da Educação, de Pierre Bourdieu, Limites e Contribuições. Ah, é da revista, mas depois eles fizeram um livro, eles trabalham juntos. Tá? E aí vocês vão aos pouquinhos se familiarizando com os autores também. É legal dar uma namoradinha no texto, sabe? Dar uma olhada na bibliografia. Precisa ler, né? Mas começar a se familiarizar. Ah, esse autor já foi dito aqui, já foi dito ali. Sabe, aos pouquinhos vocês vão se familiarizando com tudo isso. Tá bom, gente? Alguma dúvida para fazer atividade? Deixa eu voltar aqui, olha, para quem chegou mais tarde. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui.
Ah, tá aqui, resenha. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Para quem ainda está faltando fazer trabalho, lembrar aqui do esquema da resenha, tá? Então, a resenha, está escrito aqui, resenha, aqui entra a referência bibliográfica do texto a ser resenhado, que normalmente, quando a gente faz uma dissertação sobre um texto, está respondendo uma pergunta, a gente coloca isso aqui na bibliografia lá no final. Na resenha é ao contrário, tá? Vai estar aqui. E quem é o autor da resenha? É a gente que faz a resenha, tá? Então, olha só, olha, essa resenha aqui é do Sales Augusto dos Santos, né? E o autor, tá aqui, olha, sobre a autora, é a Rita de Cássia, tá? Então, é legal vocês botarem isso sobre o autor ou a autora e colocarem o nome de vocês, dizer o que vocês fazem da vida, estudantes de pedagogia, da UFTA, tá? Basicamente isso. E a resenha tem que ter estes elementos, revisando, tá? Objetivo geral, objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? São desdobramentos dos objetivos gerais, como a gente viu na apresentação desse texto, tá? Justificativa, por que este tema, por que este objeto de investigação é relevante para o campo da educação. A gente usa isso, a questão da relevância, a originalidade, a relevância, a importância para as políticas públicas, né? Porque, afinal de contas, a gente está no campo da educação. Essa é a justificativa. Metodologia, qual é o desenho metodológico? O que é o desenho metodológico? Primeiro foi feito, nesse caso, primeiro foi feito a pesquisa exploratória, só com observação participante, depois fizeram os questionários estruturados para os professores, para eles indicarem os pais mais obedientes e os menos obedientes, né? Eles não usam esses termos, usam outros, mas que a gente mais ou menos entendeu. Quantos eles fizeram, as entrevistas, aquele lance do método do cartão, eu acho interessante também de explicar como é que eles fizeram, provavelmente para diminuir a violência simbólica que existe entre o pesquisador e os pais que são com pouca escolaridade e tal. E depois vocês vão pegar as conclusões finais, né? Então, a conclusão final que esse artigo chega é que existe uma relação assimétrica entre a escola e a família, né? E dentro dessa simetria, basicamente, existem os pais para gata, existem os pais que cumprem aquilo que a família, que a escola espera, que eles são obedientes à escola, né? Esse lance da obediência, gente, eu que sou uma desobediente de nascença, assim, meus pais já eram desobedientes e tudo, é incrível, assim, né? Porque é complicado, porque às vezes, vocês sabem que eu já participei de grupos muito críticos, digamos assim, mas que eles também impõem obediência, né? É incrível. A desobediência ela é muito mal aceita até nos grupos supostamente progressistas. É impressionante. Sempre o que é bem-vindo é a obediência. É impressionante. A palavra certa que se diz. Eu me lembro quando eu militei no sindicato, né, na ADUF, gente, tinha ali, olha, para vocês terem uma ideia, tinha uma professora que uma vez, você começa a ficar íntimo das pessoas, né, do sindicato, nas assembleias e tal, aí uma vez eu estava sentada com uma colega, e aí eu falei assim, nossa, fulana está tão bonita, ela foi falar lá na frente com o microfone, né, está tão bonita, aí ela falou assim, mas isso não é bem-vindo aqui, você sabe, né? Ela já foi muito criticada por isso. Eu falei, criticada porque ela tá bonita, né?
Não, porque isso não é uma roupa adequada para o sindicato. Você vê, ela usa umas bolsas de grife, não sei o quê. Eu falei, gente, até. Não é impressionante? A pessoa para ser militante, não pode ser vaidosa. Eu fiquei impressionada, assim. Então, isso tudo existe na vida social. Isso é muito importante. Vocês têm que parar de ser tão obedientes, tá? Eu quero que vocês escrevam por si sós, tentarem escrever um pouquinho, se liberar dessa coisa da escola que é tão impositiva. Tá bom, gente? Alguma dúvida para fazer a tarefa da semana? Não? Tudo bem? Posso ir para o meu programinha, então, gente? Bênção, vocês me abençoem, me Uhum. abençoam. Liberada. Obrigada, gente. Então tá. Agora, olha só, vê se vocês façam os trabalhos. Teoricamente, vocês só têm chance de fazer mais um trabalho, que é esse, tá? Mas a gente tem mais semana e eu posso negociar com vocês quem está atrasado, quem não fez os 3 trabalhos. Ninguém vai escapar dos 3 trabalhos, tá? Tem que fazer. Professora, Fala, eu te Lorena. enviei hoje o meu terceiro, aí depois você me avisa. Uhul! Gente, tão feliz que a Já posso Lorena... pedir música do Fantástico depois dessa. Pô, muito bom, Lorena, muito bom, muito merecido, os Obrigada, trabalhos muito professora. legais. Não, é porque você não conseguia ter tempo de fazer, né? Exatamente. Era só uma questão de se dedicar. Que Inclusive, bom. professora, eu vou sair do hotel. Te Ah, contar essa vai? fofoca. Vou por causa da Olha, minha saúde mental. que babado. Vai para onde? Não, por causa da minha saúde mental, mas em junho eu quero fazer um Ah, intercâmbio. Já aham. tô com tudo feito, assim, Ai, já. muito bom. Gente, esse seu trabalho nesse hotel deve ser chato para dedéu, não deve ser? É, não é fácil, não. Gente, é um hotel super luxuoso, deve ter um monte de gente chata, É né? brabo. Todo mundo querendo milhões de coisas. É Nossa muito Senhora. mimimi mesmo, literalmente. Nossa, deve ser uma mimizada total. Deixa eu salvar aqui. Ai, que boa notícia. Gostei, gostei. Gostei da notícia. Que bom. Ah, que bom. Muito bom, muito bom. E vai fazer intercâmbio? Vai para onde? Austrália. Que legal! Minha filha já foi para a Austrália. Ela ganhou, Sério? assim, a passagem a gente pagou, mas uma amiga dela tinha uma história muito engraçada. A madrinha dessa amiga da minha filha tinha 15 anos. Quando ela fez 15 anos, a madrinha dela estava morando na Austrália, porque ela simplesmente foi passar umas férias na Austrália. Isso pode acontecer com você, Lorena. Você sabe que na Austrália tem muito mais homem do que mulher? Nossa, eu não sabia disso. Ah, é. Tem aqueles australianos incríveis, saradões, surfistas. Ah, meu E namorado tá aqui olhando muito com uma cara. Muito. Peraí. cuidado, cuidado, cuidado. E o namorado vai também? Não, você começou a falar, ele fez assim, ó. É bom. Aí o que aconteceu com ela, com essa madrinha, foi que ela foi e aí arranjou lá um namorado e não voltou mais, ficou lá casada. Ah, isso acontece bastante. Aí ela ficou lá casada e tal, e aí ela tinha essa filhada, que era amiga da minha filha, e falou: ai, quando você fizer 15 anos, eu vou te convidar e você pode trazer uma amiga para passar um mês aqui. Aí a minha filha foi, eu paguei a Que passagem legal. e ela ficou lá um mês. Muito maneiro. E foi, nossa, ela adorou. Aí Onde ela aprendeu ficou, a você falar lembra? inglês. Oi? Para qual lugar que ela foi, você lembra? Ai, agora eu não vou saber. É, tá. Não vou saber, mas não era Sydney, não. Sim. Mas acho que era perto, assim, ela conheceu e tal. Agora o inglês é diferentão, você sabe, né? Nossa, é horrível. Eu falo inglês já, né? Mas, nossa, esses dias eu tava procurando, assim, nos podcasts, algumas coisas para poder me acostumar. Nossa, eles falam. É outra parada. Uhum. Ah, mas adorei a notícia. Muito bom, Lorena. Muito bom. Que bom. Obrigada, professora. Que bom. Então tá, gente, eu vou sair que eu já estou meio atrasadinha, tá? Beijinhos Tchau. para vocês. Gente, quem está com atrasado, manda o trabalho. Até semana que vem, professora, até semana que vem. Beleza, Lucas. Beijão para vocês. Tchau.
Tchau, Cristóvão. Tchau, Lucas. Tchau, Lorena. Tchau, Alejandro. Tchau.